Então, bora, sem mais delongas, falar aqui das batalhas das contas globais. Vamos falar um pouquinho dos cartões, das demais formas de levar dinheiro para os Estados Unidos. A gente vai reunir tudo neste vídeo resumido e bem didático. Bora lá! A gente vai falar um pouquinho das cotações entre as principais contas globais. Vamos fazer a comparação com os cartões de crédito, tanto os que oferecem IOF zerado e os que oferecem também spread zerado. E outras opções ali e o meu veredito final no final desse vídeo. Se você caiu aqui de paraquedas e não sabe quem eu sou, bom, meu nome é Andréa Dias, né? Eu tenho um blog, o Orlando Econômico, desde 2013. Antigamente ele tinha um outro nome, depois ele mudou para Orlando Econômico, e a gente vem falando aí de economia, planejamento e organização em uma viagem para Orlando. Já tenho mais de 30 viagens para Orlando acumuladas, inclusive mais de 35 no momento que eu tô gravando esse vídeo. São mais de 10 anos aí, bem mais de 10 anos ajudando viajantes e mais de 40 países visitados, ou seja, eu sou uma viajante assídua, amo viajar, e é por isso que esse assunto também me interessa bastante. Então vamos começar aqui com a batalha das contas globais. Vamos começar aqui com a mais falada, eu acho que atualmente, que é a Nomad. Bom, fazendo a cotação de todas essas que eu vou mostrar aqui, claro, no mesmo dia, no intervalo aí de 1 minutinho, pra gente pegar a mesma cotação de câmbio, a gente tem uma conversão de R$500 na Nomad para 82,63 dólares. Então, convertendo R$500, a gente teria 82,63 na Nomad. Na Wise, a gente teria também essa mesma conversão de R$500 e daria 83,86 dólares na Wise. Falando um pouquinho do Inter, a gente teria aí R$500 dando, né, na conversão do câmbio, 83,58. E nisso a gente já está considerando as mudanças aí, né, as mudanças recentes no IOF. Então, esse é um vídeo recente aí para te atualizar com a melhor forma de levar dinheiro para suas viagens aí após as mudanças, combinado? Revolut também, que, né, tem se mostrado aí uma opção interessante, mais falada atualmente no mercado também. R$500 a gente tem 83,54. Astropay, né, R$500 a gente tem 85,95. Então, como você pode ver, a Astropay se tornou mais vantajosa porque elas têm uma cobrança aí reduzida, né, das taxas, então eles conseguem aí um valor mais agressivo na nossa cotação de câmbio. E aí, se a gente olhar esse resumo, né, com todas as opções que a gente falou ali, a gente vê a diferença de uma para outra entre as contas globais. A gente olhar ali o valor, né, de dólar, né, em espécie, comprando ali o papel, o dinheiro em papel mesmo, a gente tem a cotação menos favorável atualmente, então ela já vinha sendo um pouco menos favorável, agora ela se tornou muito menos favorável. E a gente tem boas opções aí com a Astropay liderando o ranking, né? Mas aí você pode estar se perguntando: a Astropay, então, é a melhor? Eu devo concentrar o meu investimento nela? Não é bem assim, né? Cada conta global tem aí os seus benefícios, tem as suas parcerias, enfim, e tem, né, os seus cartões e demais coisas que eles oferecem. Então, por exemplo, a Astropay, ela não tem uma conta de investimento como as outras têm, né, com a facilidade que as outras têm. Ela não oferece cartão físico, ela só oferece o cartão digital. Então, tem mais algumas limitações, mas ainda assim é uma ótima opção. Mas, será que é a melhor opção? Então vamos continuar aqui nesse vídeo, que a gente vai falar um pouquinho de como que você tem que diversificar os seus investimentos para você ter, no final das contas, a melhor opção para você. Se a gente olhar aqui, ainda falando apenas das contas globais, a gente tem esses exemplos de cashback que a gente consegue com os gift cards do Inter, que eu sempre falo, né? Então, se a gente olhar aqui nesses cashbacks aí dos gift cards, a gente tem os cashbacks aí acelerados, vamos chamar assim, que é quando eles aumentam a porcentagem de cashback aí por um período determinado para incentivar, né, a venda dos gift cards e as operações de câmbio. Então a gente vê que Disney, a gente já chegou a ter aí 17% de cashback algumas vezes, 15%, 12%, e o normal é 4%. Então, a gente consegue aí, quando eles fazem essas promoções, a gente consegue ter 8, 10, 12, 15 e até 17. Ó, Burlington 15%, por exemplo, Starbucks 17, Bubba Gump 37, olha como que ficou acelerado o Bubba Gump. Cheesecake Factory 27, Burger King 37, então esses são os cashbacks acelerados quando eles fazem essas campanhas aí, incentivando a compra dos gift cards. E aí, se a gente considerar que a gente, vamos pegar só um exemplo aqui fictício, se a gente considerar essa conversão aí de R$500, e a gente fez essa conversão ali no Inter, por exemplo, a gente teve aí os 83 dólares e 58 centavos. Se a gente pegasse aí esse valor total aí do saldo da conta de 83,58 e comprasse o gift card ali com cashback acelerado do Cheesecake Factory, por exemplo, a gente teria 22 dólares de cashback. Se a gente comprasse, por exemplo, da Disney com esse cashback aí incentivado, a gente teria 14 dólares. Se a gente comprasse do Starbucks, 14 dólares também. Bubba Gump, 30 dólares, né? Até 30 dólares de cashback. Burlington, 12 dólares de cashback. Então, a ideia, como eu comentei, é aproveitar os benefícios que algumas dessas contas te oferecem para maximizar o valor do câmbio, né? Para maximizar aí o seu dinheirinho, tá? E aí, se a gente olhar aqui, né, considerando esses cashbacks que a gente falou, a gente tem
pegando esses mesmos 500 reais do exemplo, a gente teria aí 83,52 na conversão do Inter. No AstroPay a gente teria 85,95, né, que já é aí um pouco mais vantajoso. O AstroPay, né, oferece um cashback de até 5% no cartão, para, né, pagamentos ali que você faz com o cartão digital deles, via wallet do seu celular. Então, o seu valor máximo ali de cashback seria $90 no total, né, considerando esse cashback que eles oferecem. E aí, se a gente comparar com o cashback que a gente teria, por exemplo, nos gift cards, a gente já teria aí um valor mais favorável na conversão total, né? Então, é esse tipo de coisa que a gente tem que prestar atenção também quando a gente está decidindo aonde, né, aonde investir ali os nossos dólares na hora de levar dinheiro para viajar. E aí, o que eu sempre recomendo é que você pode e deve ter conta em mais de uma conta global, porque assim você consegue aproveitar os benefícios que cada uma oferece. E é claro, né, que a gente fala mais sobre os detalhes de cada conta global e, enfim, os benefícios, as vantagens e desvantagens de cada uma delas no módulo 9 aqui da Bíblia da Economia, tá? E aí os cartões de crédito, né? Os cartões de crédito, eles geralmente usam a cotação do dólar do dia, mais o IOF ou spread, né? E ou spread. Então, se a gente olhar aqui, por exemplo, nessa tabela, a gente tem vários exemplos, por exemplo, de cartões que tem o spread zerado, por exemplo, a gente tem o Porto Bank que tem o IOF zerado, mas cobra um spread ali. A gente tem os bancões, né? Se a gente olhar ali, o spread dos bancões, eles ficam bem altos. Então, por isso que, né, o cartão de crédito, mesmo com essas alterações aí do IOF, além da gente estar sujeito ali ao dólar do dia, né? Não poder aproveitar as baixas do dólar, a gente tem um spread muito alto nesses principais cartões. Mas, e os cartões que tem, né? Não tem IOF, por exemplo, ou que não cobram spread? Como que ficaria essa cotação aí, esse gasto de R$500 nesses cartões? Então, a gente, por exemplo, pegando uma opção com spread zerado, a gente teria $84,51. E uma opção ali com IOF zerado, a gente teria $84,18. Então, já fica mais vantajoso, né? Já fica mais parecido ali com as cotações das contas globais. Se a gente olhar aqui nessa tabela, a gente já vê que fica bem mais parecido ali com as cotações que a gente tem nas contas globais, às vezes até melhor, né, do que algumas contas globais, se a gente olhar aqui no detalhe de cada uma delas. Mas o que você tem que levar em consideração também no caso desses cartões? A anuidade, né? Você vai ter um investimento aí adicional de anuidade que você não teria, por exemplo, com as contas globais. Você tem que lembrar também que você está sujeito ao dólar do dia, ou seja, você está sujeito às flutuações de câmbio, sem poder aproveitar as baixas do dólar para comprar a moeda, né? Então o dólar caiu, a gente vai lá e, né, compra um pouquinho, vai aproveitando as baixas do dólar para comprar ali a moeda para fazer as operações de câmbio. E no caso do cartão, a gente está sujeito ali ao dólar que está naquele dia, né? A gente fica sujeito a isso. E aí, algumas dessas opções de cartões também, elas só estão disponíveis, por exemplo, através de cooperativas, sindicatos, esse tipo de coisa, né? Então, às vezes você tem aí um investimento adicional para, enfim, fazer parte da cooperativa ou coisas do tipo, tá? E aí, se você está se perguntando quando compensa e quando não compensa, bom, na minha opinião, o que eu acho que compensa é você utilizar, por exemplo, em conjunto com as contas globais, né? Porque como a gente já viu ali, com aquelas opções, por exemplo, de gift cards com cashback, ainda assim fica bem mais vantajoso do que, por exemplo, né, mesmo com o IOF zerado ali, com o spread zerado, a gente consegue um valor melhor, por exemplo. E isso, né, só falando ali de contas globais versus os cartões de crédito. Outra coisa que você tem que tentar é negociar a anuidade, né? Caso você consiga aí uma anuidade zerada, enfim, uma anuidade negociada, pode ficar mais interessante. Se você é um viajante frequente também, que pretende ali utilizar em várias das suas viagens, e você quer ter um cartão ali pra você gastar assim, acabou meu dólar, acabou o saldo que eu tinha nas contas globais, eu quero ter uma boa opção ali pra fazer compras, por exemplo. Enfim, quando eu precisar, se o meu saldo ali acabar, eu quero ter uma opção vantajosa, então pode ser interessante. E claro, sempre avaliar se o cartão que é oferecido, né, por aquela instituição faz sentido para o seu portfólio de cartões, né? Então, analisando os benefícios que ele oferece, em termos de milhas, em termos de benefícios de viagem, de sala VIP, de seguros, etc. E aí cada um, né, pode ser diferente um do outro. Então, por isso que a gente tem que, né, avaliar, a gente tem que ler sim as letras miúdas ali do cartão e entender bem os benefícios que eles oferecem para ver se no final das contas vai valer a pena. Porque não é também só a questão, né, de milhas, o cartão oferece milhas, beleza, mas como que é a transferência aí desses pontos para as companhias aéreas, por exemplo, né? Geralmente tem bonificações nas transferências, porque com os bancões a gente vê com frequência ali, né, promoções de transferência bonificada para as companhias aéreas, enfim. E aí como que acontece nesses casos, né, com essas instituições? A gente costuma ver transferências ali bonificadas com frequência, porque a gente sabe que a transferência bonificada ali é uma das formas ali bem interessante, junto com as compras bonificadas, de maximizar o nosso acúmulo de milhas. Então, outro ponto também que a gente tem que levar em consideração. E aí, falando de outras opções,
a gente tem também a conta de investimento, a conta investimento das contas globais, por exemplo, né? A conta investimento, você tem um IOF reduzido, você tem um IOF de 1,1% na operação de câmbio, quando você está lá convertendo os seus reais para o dólar que está indo para a conta de investimento, você tem esse IOF reduzido, né, na operação de câmbio. Você ainda tem a possibilidade de deixar o seu dinheiro rendendo em dólares na conta de investimento, claro, escolhendo opções seguras. Você tem opções também de resgate, por exemplo, de 30 dias, que você pode deixar o seu dinheiro, por exemplo, só investido durante 30 dias e depois já resgatar. Então, faz bastante sentido, principalmente para quem aí tá se planejando com um pouco mais de antecedência para viagem, tá comprando dólares com um pouco mais de antecedência, que é sempre o que eu recomendo fazer. Você consegue aproveitar bastante essa opção de conta investimento e aí você ainda consegue aproveitar também as baixas do dólar para garantir este câmbio favorável e já fazer essa operação de câmbio na conta investimento, por exemplo, né? Você não fica sujeito ao dólar do dia, como a gente comentou naquelas opções do cartão de crédito. Então, se a gente olhar aqui, por exemplo, neste meu exemplo, eu tenho a conta investimento ali do Inter, a gente já tem ali uma cotação favorável, porque ele, né, tem um IOF ali reduzido nessa operação, e aí é uma opção que a gente garante as baixas do dólar, a gente tem o valor rendendo ali em dólares até a data da nossa viagem, por exemplo, e a gente ainda aproveita os benefícios, né, que a conta oferece, como cartão físico gratuito, os gift cards com cashback, e aí depois a gente resgata o valor investido para a nossa conta ali global, normal, que aí a gente pode usar na viagem, que aí a gente pode comprar os gift cards, a gente pode, né, gastar da maneira que a gente desejar. Então essa é uma opção também bem interessante, ela já era interessante, inclusive, antes até das mudanças ali, né, de IOF, e ela se tornou ainda mais vantajosa agora. E aí, como eu sempre recomendo, você utilizar mais de uma opção, ou seja, ter sempre um plano B, né? Porque, por exemplo, você abriu, vamos supor, uma conta lá na AstroPay, que é bem favorável em relação à cotação, mas ela não oferece um cartão físico, né? Então aí você, enfim, é legal, eu sempre recomendo você utilizar uma das contas, pelo menos uma opção das contas globais que você tem um cartão físico para você, enfim, não estar sujeito a passar nenhum perrengue em locais que não aceitam pagamento por aproximação, por exemplo. A AstroPay também não permite que você transfira o valor para outras contas globais. Então, vou transferir o meu saldo aqui em dólar para minha conta do Nomad, para minha conta do Inter, por exemplo. Eles também não permitem. Então, são esses cuidados aí que você tem que, né, ter na hora de que você está transferindo ali o seu rico dinheirinho, comprando seus ricos dólares, para depois você não ficar com dinheiro ali sem poder aproveitar algumas outras promoções que talvez você gostaria. E aí, claro, você tem que avaliar o que faz mais sentido no seu caso para o seu perfil de viajante, considerando também a antecedência da viagem, como eu falei, né, para a conta de investimento. Para quem se planeja com mais antecedência, acaba sendo uma opção bem interessante. E aí, cada pessoa tem um perfil de investimento, cada pessoa tem um perfil de viajante, cada pessoa tem um perfil até no uso de milhas, no uso de cartões de crédito, enfim, cada pessoa tem as suas preferências. E aí, por isso, que a ideia é que você conheça todas as opções para entender o que faz mais sentido para você. E é isso que a gente aborda em detalhes no módulo 9 da Bíblia da Economia, claro. E, aliás, falando em Bíblia da Economia, se você precisa de ajuda para planejar e economizar na sua viagem, não tem como eu oferecer outra coisa que não seja a Bíblia da Economia. A sua economia é garantida, né? Você vai economizar aí milhares de reais, como a Fê, que economizou 5 mil reais. Você vai economizar em ingressos com as nossas lojas a preço de custo, por exemplo. A Bárbara economizou aí mais de 2 mil reais. A gente tem a Carla, que economizou aí mais de 5 mil só no aéreo. A gente tem um módulo ali, módulo 1 de passagens aéreas. A Juliana, que falou que já economizou tanto que o curso já se pagou várias vezes, eu não tenho dúvidas disso. A Valentina, que falou que a economia foi de uns R$ 1.500 em ingressos ali, aluguel de carro. O Pinheiro, que falou que inclusive utilizou todas as nossas dicas, comprou ingressos com a gente e, como ele diz aqui, você tornou minha viagem sensacional. E é isso que eu quero que a sua viagem seja, eu quero que ela seja sensacional. Mais um exemplo de aluno aqui que economizou 2.800 só na passagem aérea. E como eu falo, a gente ainda tem os bônus da Bíblia da Economia. A gente tem as lojas a preço de custo e cupons, como eu comentei rapidamente. A gente tem o suporte individual. A gente tem o curso bônus sobre os fura-filas da Disney. Nesse curso bônus a gente também tem parceiros que fazem um serviço de guiamento com menor valor do mercado, ou ainda o aplicativo que faz os agendamentos automaticamente para você, caso você deseje utilizar. A gente tem resumo de todos os módulos, a gente tem um robô assistente 24 horas por dia, além de todo o conteúdo da Bíblia da Economia que passa de A a Z em uma viagem para Orlando, né? Passagens aéreas, hospedagem, transporte, alimentação, compras, planejamento, ingressos, internet, aplicativos para você utilizar lá fora, como ter 15 dias de internet de graça, como ter um número americano de graça, e todos aqueles detalhezinhos que às vezes a gente esquece, né? Seguros, bagagem, alfândega, imigração, cupons, enfim, como conseguir cupons para todos os itens da sua viagem, como conseguir itens de graça, tem muita coisa lá, não tem nem como eu falar tudo aqui nesse vídeo, mas se você quiser saber mais da Bíblia da Economia e economizar em média de 2 a 9 mil reais na sua viagem, eu recomendo fortemente que você acesse o site da Bíblia da Economia e saiba mais sobre este material que vai transformar a sua viagem. Eu espero te ver lá na nossa área de membros.